Saúdo meus irmãos da Igreja Formada da Castrolanda e todos aqueles que nos acompanham pela transmissão. Rogamos que o amor, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Minha gratidão de estar aqui atendendo um honroso convite da doutora Marilda e do Irete para participar dessa maratona, né, sobre a família, vendo a família dos mais ricos e diferentes aspectos. A mim coube o privilégio de falar sobre a família à luz da Bíblia. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 128. Salmo 128 é o Salmo da família. Por isso nós vamos focar a família do ponto de vista de Deus, assim como encontramos no Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Graças a Deus pela leitura de sua palavra. Convido a todos a orarem neste momento. Pai Celestial, abrimos a tua palavra e lemos o Salmo 128, mas agora pedimos que o teu Espírito Santo abra nossa mente para que possamos contemplar as maravilhas de tua lei. Perdoe, tua misericórdia, os nossos pecados. Santifica o nosso coração, ajuda-me a entregar a mensagem, meus irmãos a recebê-la, de forma que todos saiam enriquecidos e edificados nesta noite. Oramos agradecidos por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A nossa vida pode ser contada ou conhecida por nossos álbuns de recordação. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, né, tem um álbum de casamento, depois o álbum do nascimento dos filhos, depois o álbum de formatura dos filhos, o álbum de casamento dos filhos, o álbum dos netos da nossa vida e por aí vai. E esses álbuns contam a história das nossas vidas. Eles contam as fases que nós passamos, os lugares onde vivemos, os nossos ganhos, as nossas perdas, os amigos que tivemos, os carros que usamos, as viagens que fizemos. Por isso, perder um álbum de família é perder o enredo, é perder o script. Engraçado, Deus também fez um álbum de família e o guardou na Escritura para que ele não se perdesse. Ele imaginou uma família à sua imagem, uma família no seu estilo, do seu jeito. E ele fez uma foto em forma de poema e mandou postar na Bíblia. E nós temos o Salmo 128. Nesta foto do álbum de família de Deus, você tem um homem temente a Deus, ele é feliz com o seu trabalho, tem uma família equilibrada, ele tem uma esposa que é dona de casa, que trabalha o ambiente da sua família, e filhos que confirmam na sua vida os princípios que aprenderam de seus pais. Falar sobre família é uma grande oportunidade, porque a família tem sido muito atacada nos nossos dias.
Hoje não há somente a família feita, como nós conhecemos, do casamento de um homem e de uma mulher. Há famílias hoje que são baseadas num documento chamado união estável. Você tem a mãe com filhos, a mãe solteira, o pai solteiro com filhos. Às vezes um casal que se separa, cada um leva um filho para um lado, forma um novo relacionamento. Existem as famílias formadas por relacionamentos homoafetivos, as famílias dos relacionamentos poliamorosos, com 2 mulheres e um homem, ou 2 homens com 2 mulheres. As combinações são as mais variadas possíveis. Mas aqui, nós vamos refletir no modelo de família criado por Deus. Muita gente começa uma família sem ter muita noção do que isso significa. E depois de algum tempo, eles percebem que fazer uma família leva muito mais tempo do que havia sido planejado, custa muito mais caro do que o orçado, é muito mais complicado do que se imaginava, exige muito mais determinação e mais paciência do que se imaginava. Então, no Salmo 127, fala do edificador da família. O Salmo 127 abre com as seguintes palavras: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por que a família não dá certo se Deus não edificar? É simples. Porque a matéria-prima da família é gente. E gente é egoísta, gente mandona, gente exigente. E só Deus pode transformar essa matéria-prima em algo extraordinário. Mas é preciso confiar nas orientações do edificador. A obediência é a chave do êxito, é a chave de uma família que dá certo. Obediência ao Senhor. Como é que Deus faz para uma família dar certo? Ele define os papéis de cada um. Então, maridos, esposas e filhos têm papéis definidos por Deus. Então, vamos vê-los à luz do Salmo 128. Em primeiro lugar, o papel do marido é ser o pastor e provedor das necessidades. O nosso texto abre dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eu gosto dessa frase. Tudo te irá bem. É um homem bem-sucedido. Agora, do ponto de vista da cultura contemporânea, onde nós vivemos, o sucesso é ter e possuir bens. Quanto mais um homem possui, quanto mais ele adquire, de quanto mais coisas ele é dono, mais bem-sucedido ele parece ser. Agora, se for preciso fazer muitas horas extras, emendar o final de semana, esquecer as férias, praticamente morar no trabalho, se ele ganha dinheiro com isso, ele é tido como um bem-sucedido. Mas do ponto de vista de Deus, sucesso é medido em 2 dimensões. A primeira é com quem você anda e por onde você anda. Segundo, a quem você ouve e o que você procura. O temor a Deus é o primeiro passo para uma pessoa ser bem-sucedida. Do ponto de vista de Deus, o Salmo 1 diz isso muito claramente. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. No álbum de Família de Deus, este homem começa: feliz o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus é amar a Deus. Temer é servir a Deus, é obedecer, é andar junto.
Temer é ter medo de desapontar o misericordioso rei. Já que ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, temer é ter medo de desapontá-lo. E o relacionamento de amor e vida entre Deus e o homem transforma todos os outros relacionamentos. E o primeiro que é transformado é o relacionamento familiar. Então, o Salmo 128 nos apresenta o papel do marido como pastor da sua família. No Antigo Testamento, esse papel, quer dizer, antes que o ofício sacerdotal fosse instituído, o pai era o pastor da família. A gente vê isso na vida de Jó, por exemplo. Em Jó, capítulo 1, verso 5, diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque ele pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Agora, claro, hoje nós não precisamos fazer sacrifício em favor de nossos filhos, porque Jesus fez um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Mas a família ainda precisa de um pastor. O marido é o pastor da sua própria família. E ser o pastor da família significa oferecer 3 serviços à sua própria casa. Em primeiro lugar, a proteção. Segundo, a presença. Terceiro, orientação. Maridos pastores protegem suas famílias dos perigos que eles conhecem. Esse é o nosso papel. Perigo de pessoas violentas, perigos de caminhos escorregadios, perigos dos influenciadores malignos, perigo da desobediência, o perigo do afastamento de Deus. Maridos, pastores, protegem suas famílias. Mas também, maridos, pastores, segundo o coração de Deus, estão presentes de corpo e alma na sua família. Uma frase do Dr. Warren, eu ouvi uma vez, nunca esqueci, ele dizia: a melhor maneira de demonstrar amor é dedicar tempo. O melhor tempo para amar é hoje. E o melhor objeto de amor são pessoas. Infelizmente, no nosso tempo, alguns maridos terceirizam a sua presença. Eles usam as academias, conservatórios de música, escolas de língua, todas essas coisas para ocuparem o espaço na vida de seus filhos, porque eles simplesmente não têm tempo para a família. Maridos pastores formam a sua família. Eles fazem a cabeça da família. Eles lavam a sujeira do mundo que entulha a cabeça dos filhos e filhas com a água limpa e purificadora da palavra de Deus. Maridos pastores formam a sua família. Eles orientam a sua família de acordo com o conselho de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus também reserva para o marido o papel de provedor da família. E há 2 necessidades que o marido precisa prover: a necessidade física e a necessidade emocional da família. Eu quero falar sobre o suprimento da necessidade física, que é a subsistência. O nosso texto, Salmo 128, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Vejam, irmãos, este homem do álbum de Família de Deus, ele colhe o que ele plantou. Ele se alimenta do seu trabalho, do suor do seu rosto. Isso parece simples, mas lamentavelmente alguns maridos não querem pegar no pesado, não querem lavrar a terra, ficam esperando
o pão cair do céu. Alguns ficam jogando na loteria anos e anos, esperando tirar a sorte grande. Se tivessem trabalhado, já tinham tido muita coisa. Infelizmente, alguns maridos não gostam de trabalhar. Aí as mulheres têm que sair a campo. Um certo homem procurou um médico e a mulher dele reclamava que ele não fazia nada em casa. Aí o médico mandou ele fazer uns exames. Quando os exames ficaram prontos, o homem marcou uma consulta. Enquanto o médico lia o resultado dos exames, ele disse: doutor, olha, eu quero que o senhor seja muito sincero comigo e o senhor fale o que eu tenho em um português claro. O médico olhou para ele e disse: bem, no português claro, o seu problema é preguiça crônica. Aí ele disse: doutor, agora me fala isso em termos médicos para eu falar para minha esposa. Em termos médicos. O nosso texto diz: feliz serás. Ou seja, nós temos um homem que é feliz com o seu trabalho. Olha, muitos homens amam o salário do seu emprego, mas odeiam o seu trabalho. Homens escolhem o seu trabalho por 4 motivos básicos. Alguns estão no trabalho pelo salário que o trabalho dá. Outros escolheram o seu trabalho pela projeção, pela fama que o trabalho dá. Mas outros homens escolhem o trabalho pela expectativa de, com o seu trabalho, fazer diferença na vida de outras pessoas. Mas há um grupo que escolheu o trabalho pela paixão por aquele trabalho. Então, o segredo de encontrar a felicidade no trabalho, em primeiro lugar, é saber se o que você está fazendo para manutenção tem a ver com a sua vida, com as suas habilidades, com a vocação que Deus deu a você. Mas há uma outra razão que faz com que um homem seja feliz com o seu trabalho. É ele saber para quem ele está trabalhando. Muitas pessoas acham que trabalham só para a sua empresa, outros trabalham porque tem que sustentar a família. Eu aprendi que todo trabalhador ou trabalhadora se apresenta diante de 3 auditórios. O primeiro auditório é o seu empregador. É ele quem dita as regras, é ele quem diz o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como você tem que fazer. O segundo auditório são os colegas de trabalho. Eles que veem a forma como você se dedica ao trabalho que você faz. Seus colegas de trabalho veem coisas que o seu chefe nunca vai ver. Mas o terceiro e principal auditório é Deus. Na verdade, Deus é o chefe de todos. É Ele quem faz nascer, é Ele quem faz falir as empresas, os impérios, os conglomerados, porque no final das contas, todos nós trabalhamos para Deus. Porque Ele que nos dá vida e tudo mais. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. No capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes
o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Vejam, irmãos, não tem romance aqui, não. Não tem poesia, não tem flor. Mas Paulo está falando de um amor profundo. Ele usa que amar é se entregar, é dar a si mesmo, é considerar a esposa superior a si mesmo. Amar é santificar, é considerar a esposa distinta de todas as outras pessoas, preparar essa esposa para um encontro com Deus. Amar é alimentar, é cuidar, é providenciar o sustento, ajudar nas tarefas de casa, fazer o mercado, lavar a louça. Irmãos, que adianta um marido levar flores para a esposa e um cartão maravilhoso e depois do jantar ir assistir TV na sala enquanto a mulher fica com toda a louça do jantar? Amar é respeitar. E respeito tem a ver com a honra que cada marido vai dar à sua esposa e à sua família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pastor e provedor da família. Esse é o papel do marido. Mas no Salmo 128, o salmista fala do papel da mulher. Interessante a figura. Ele diz, a esposa é a videira da casa. A tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Olha, irmãos, a videira é uma árvore que é o símbolo do povo de Deus. Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, é comparado a uma videira plantada, protegida, nutrida, podada, aparada. Jesus mesmo disse, eu sou a videira verdadeira. E no Salmo 128, a esposa é comparada a uma videira dentro de casa. Aqui no Salmo 128, a esposa é a dona da casa. Há muitas mulheres que são donas de loja de roupa, de rotisserie, de papelaria, mas não são donas da sua própria casa. Há mulheres que são excelentes gerentes, empresárias, profissionais liberais, mas confiam a sua casa a uma empregada doméstica. Agora, aqui entre nós, né? Deus abençoe as empregadas domésticas que, na sua simplicidade e humildade, foram responsáveis por muitas crianças que deram certo. Não há nada de errado em ser uma mulher de negócio bem-sucedida. Nada de errado. Mas no álbum de família de Deus, ela precisa ser bem-sucedida em casa também. A Bíblia diz, no Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Eu gosto dessa figura. A tua esposa será como videira frutífera dentro de tua casa, no interior. A figura, a analogia, mostra, em primeiro lugar, a beleza e a atmosfera da casa. A videira não é apenas bonita, ela alimenta. Eu não estou falando aqui que a esposa videira significa que ela precisa ser uma excelente decoradora da casa. É claro que quando uma casa tem uma dona, você logo vai perceber pelo estilo da casa. Mas a beleza está na harmonia que a esposa produz na sua família. Eu sou músico e eu gosto de pensar em termos de música. Pense numa orquestra. Numa orquestra musical, você tem o time das cordas, você tem o time do sopro, você tem a percussão, você tem o piano. Cada grupo toca a sua parte. Mas juntos eles produzem a harmonia. Então, em uma família, cada filho, cada filha tem um temperamento diferente, um estilo, tem um senso de humor, um critério de organização. Cada filho tem uma paixão diferente.
A esposa videira é aquela que cuida da harmonia de instrumentos tão diferentes. É ela quem vai dar o ritmo, quem vai marcar o passo, quem vai criar hábitos saudáveis, ensinar valores, dar noção de respeito, noção de comportamento, ensinar as tarefas domésticas. A esposa videira, ela entende os filhos, ela percebe a peculiaridade de cada um, as limitações de cada um, o potencial de cada filho, de cada filha. E essa esposa promove a aceitação dessas diferenças dentro de casa. Cada filho é aceito como é. Ele não precisa ser como seu irmão ou a sua irmã, não precisa ser como o primo. Ele é valorizado do jeito que é. Mas nessa figura da mulher dentro de casa, a videira tem uma analogia, é que o fruto da videira é o vinho, e o vinho é a alegria da casa. Então, a esposa é quem faz o ambiente, é quem move o tráfego de alegria na casa. A mulher é cheia de graça, então a casa dela vai ter graça também. Se a mulher é alegre, a casa dela vai ser uma festa. Se ela é hospitaleira, a casa vai ter sempre gente, sempre cheia de amigos. Se ela é uma mulher trabalhadora, os filhos vão aprender a servir uns aos outros. A esposa é o vinho da casa. E o segredo do ambiente de uma casa é a dispensação do amor uns aos outros. Essa mulher do Salmo 121, ela dispensa amor quando ela mostra afeição pelo marido e pelos filhos. Ela quem abraça, ela quem beija, quem carrega no colo, quem coloca metiolate nas feridas do joelho e muitas vezes as feridas do coração. É a mulher que afirma o amor para a sua família. Ela ensina para os seus filhos que não tem problema eles não irem bem numa prova ou numa matéria ou numa disputa de um jogo, porque o dia seguinte está vindo e eles podem vencer no dia seguinte, eles podem ir melhor no dia seguinte, mas acima de tudo eles ouvem frequentemente ela dizer: meu filho, minha filha, eu te amo. A mulher do Salmo 128 nos dá um grande desafio. E o desafio é este. Essa mulher do Salmo 128 oferece atenção para a sua família. Hoje em dia, uma frase muito, uma expressão muito mencionada frequentemente é o tempo de qualidade. Na verdade, algumas mães vão para o campo de trabalho porque precisam ir, e lá elas encontram uma competição desleal. Mulheres precisam se dedicar muito mais do que alguns homens. Mas o que elas fazem com os filhos? Bem, elas oferecem um tempo de qualidade. Agora, se você perguntar a uma criança, o que ela prefere? Tempo de qualidade ou quantidade de tempo? Pode ter certeza, elas vão dizer quantidade. E nada substitui o dom da presença. Mas eu não posso terminar esse ponto sem falar da submissão da mulher ao marido. Algumas mulheres têm repulsa pela palavra submissão. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um casamento e na hora dos votos, eu, mencionando o Efésios capítulo 5, disse: eu prometo ser submissa. E quando eu falei, ela olhou para mim e disse: o quê? Eu falei: eu prometo ser submissa. E ela começou a rir, e o auditório todo começou a rir. Muitas dessas mulheres viram sua mãe ou a sua avó serem subservientes aos seus maridos. Quase como uma propriedade. E não é isso que a Bíblia fala. Submissão é uma palavra completa.
é subestar debaixo de missão. A esposa videira oferece uma obediência amorosa e um amor obediente ao seu marido. Isso faz muita diferença. É uma ajuda, entanto, para um homem que tem a missão. E a missão é amar, cuidar, sustentar, proteger, apacentar. Ela está debaixo, ela suporta a missão do marido. Então, no álbum de família de Deus, a mulher não é especial pela sua beleza física, pela qualificação acadêmica, pelos seus vestidos e enfeites. Ela vale por ter um espírito manso e tranquilo diante de Deus. Mas o Salmo 128 fala também do papel dos filhos. O marido como provedor e pastor, a esposa como aquela que provê o ambiente da casa, quem dá o ritmo, mas os filhos são comparados a brotos de oliveira, a roda da tua mesa. Bom, se a esposa é o vinho dentro da casa, os filhos são o azeite em cima da mesa. É uma figura belíssima. A oliveira é um símbolo da bênção divina. É um emblema da paz na cultura do Oriente Médio. As folhas da oliveira servem de adorno para as noivas nas festas de casamento. A madeira serve para fazer móveis e casas, mas obviamente que o produto mais nobre da oliveira é o azeite. E o azeite serve para cozer alimentos, para iluminar o santuário, curar feridas e ungir pessoas. Se você observar no Salmo 127, os filhos são apresentados como flechas que são atiradas por um arqueiro e acertam o alvo. Mas no Salmo 128, o papel dos filhos é comparado a ramos de oliveira, ou seja, do mesmo tronco, da mesma oliveira, várias aplicações do azeite, para cozer, para iluminar, para curar, para ungir. Pais são a tinta que Deus usa na vida dos filhos para escrever cartas ao mundo. Eu gosto de pensar que os nossos filhos são uma carta de Deus ao mundo. E a tinta para escrever essa carta somos nós, os pais. E qual é o papel dos filhos no álbum de família de Deus? Bem, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bem, não existem pais perfeitos, mas Deus espera que filhos e filhas honrem seus pais, mesmo que eles sejam imperfeitos. E essa honra, ela é demonstrada de forma diferente, de acordo com a idade dos filhos. Por exemplo, na infância, filhos honram seus pais com a obediência pura e simples e imediata. Vá arrumar o quarto, é levantar e ir. Imediata. Isso é honra. Mas na juventude, nós honramos os nossos pais, além da obediência, com o respeito que eles merecem. Muitos filhos na juventude consideram seus pais ultrapassados. E alguns filhos enganam os pais deliberadamente. Eu estava lendo um artigo falando sobre a indignação dos adolescentes com algumas perguntas incômodas dos pais. Então, quando o pai perguntou, a pai ou a mãe diz assim, onde você vai?
o que os filhos pensam que os pais querem. Onde você vai? Eles pensam que os pais querem me espionar. Meus pais querem me espionar. Agora, o que os pais realmente querem dizer? Eles querem saber se onde você vai é um lugar seguro, próprio para a sua idade, e se alguém será responsável por você, já que eles não vão estar com você. Qual é o perigo de mentir aos pais? É que se você precisar de ajuda e não puder comunicar com seus pais, eles não saberão onde você está. Pai pergunta, a que horas você volta? O adolescente pensa assim, eles querem me controlar, é uma tornozeleira eletrônica dele. Mas na verdade, o que os pais querem dizer é que se você atrasar demais, algo pode estar errado. Nós vamos sair à sua procura. Se você nos enganar, nós nunca saberemos onde você está, mas nós nunca dormimos até que você volte. O perigo de enganar os pais pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Com quem você estará? Oi, adolescente, meus pais nunca gostam dos meus amigos. Na verdade, eles querem saber se o grupo com quem você vai sair é seguro para você. Qual é o perigo de enganar os pais? É que se algo acontecer, eles podem ligar para os pais de seus amigos para saber onde você está. Filhos jovens devem respeitar os seus pais por 3 motivos básicos. Primeiro é que sem eles vocês não estariam aqui. Foram eles que trouxeram você à vida. Eles investiram caro para você ser o que você é hoje. Eles fizeram sacrifício e renúncia para dar tudo o que você tem. Por isso, filhos jovens oferecem não só obediência, mas o respeito para com seus filhos. Mas na idade adulta, nós honramos os nossos pais com cuidado e estima. Nossos pais na velhice vão perdendo as habilidades gradativamente. Seus amigos da juventude vão morrendo. O mundo deles vai ficando cada vez menor. Meu pai tem 93 anos. Ele perdeu praticamente todos os amigos de infância dele. Então nós temos que socorrê-los, oferecendo a eles atenção, proteção, companhia. É assim que honramos os nossos pais na velhice, na idade adulta. E filhos devem honrar seus pais por uma razão a mais e simples. Por causa da bênção que somente um pai e uma mãe podem dar aos filhos. Olha, quando um pai ou uma mãe levanta a mão para abençoar seu filho, muita coisa se move no mundo espiritual. Você vê isso na Escritura. Por exemplo, Abraão abençoou Isaac. Em Gênesis 25, diz que Abraão deu tudo que possuía a Isaac. E, obviamente, que quando a Bíblia fala tudo, não está dizendo só as propriedades materiais, mas o patrimônio espiritual de um relacionamento que Abraão tinha com Deus, ele deu para Isaac. Isaac abençoou Jacó. Em Gênesis 27, Isaac diz, Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Jacó abençoou seus 12 filhos e entre esses filhos ele abençoou Judá, dizendo, Judá, teus irmãos te louvarão e a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão a ti, e o cetro não se arredará de Judá. De Judá veio Davi, e Davi abençoou a Salomão, dizendo, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos.
para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que for. O que seria desses heróis da fé sem a bênção de seus pais? Pense. Quando eu era criança, eu tinha um amigo de infância. Era uma família grande, 5 filhos. Eu achava engraçado porque nenhum dos filhos saía de casa sem dizer bença pai, bença mãe. E quando eles chegavam em casa, a primeira coisa que eles falavam, bença pai, bença mãe. Eu achava engraçado, porque a gente não tinha essa cultura na minha família. Mas depois que eu me casei e eu tenho 2 filhas, eu e Márcia aqui, estudando a vida dos patriarcas, encontrei esse costume do pai abençoar o filho. E eu pensei, poxa vida, a vida inteira meu pai estava lá, minha mãe estava lá. Eu nunca pedi a bênção para eles, só porque não era um costume. Quando eu descobri esse princípio, irmãos, daquele dia em diante, eu nunca saí da casa de meu pai sem a bênção deles. Nós nos reunimos na sala deles, colocamos as mãos uns nos ombros dos outros, ele, minha mãe, a Márcia e eu, e meu pai me abençoa. Ora pela minha viagem, ora pela minha chegada, que Deus guarde a minha saída e a minha entrada. E eu saio da casa do meu pai tão confortável, porque eu sei que aquelas mãos receberam uma autoridade de abençoar filhos. O mandamento diz, para que te vá bem, se prolongue os teus dias na terra. Bem, esse é o álbum de família de Deus. Um marido que é feliz com o trabalho que faz, que tudo que ele faz para Deus. Ele come do fruto do seu trabalho. Mas não só isso, ele é o pastor da sua casa. Ele é o provedor da sua família. Quando ele chega em casa, ele encontra um ambiente maravilhoso, porque a sua esposa é como a videira dentro da casa. Ela já deu o ritmo para os filhos, ela já deu a atmosfera do lar. Quando ele chega, as coisas estão em ordem. Mas os seus filhos os honram com a sua obediência, com o seu respeito e o reconhecimento de sua autoridade. Não é sem razão que o nosso texto termina dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Faça uma reflexão. Pegue o álbum de família de Deus e veja como está a sua família. Veja aqui um desafio para que cada um cumpra o seu papel. Deus é fiel e Ele honra eles que o honram. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém. Para Marilda.